Deus é fiel. Então vamos lá. Oséias capítulo 4, versículo 6. Melhor, Oséias capítulo 6, versículo 3. Vou começar primeiro com Oséias 6, versículo 3. Isso aí. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Parece uma coisa bem simples e é, de fato, que a gente só pode avançar em muitas áreas à medida que a gente vai conhecendo. O relacionamento com Deus, ele é um relacionamento que envolve tudo de um relacionamento como se fosse dois humanos. Por exemplo, se eu me tornei amigo do pastor Fernando, primeira vez, nós fomos apresentados, dissemos o nome um para o outro, apertamos as mãos, aí depois a gente vai construindo uma aproximação para depois virar uma amizade, né? Vem como forma de conhecimento, de você ter a referência da pessoa, porque quando está no início, né, você está uma semana conhecendo alguém, você não pode dizer que a conhece bem. Você fala, não, quando você expressa assim, eu conheço, você está dizendo, eu sei quem é, eu identifico essa pessoa. Mas quando você vai se relacionando, conversando, porque a gente só passa a conhecer alguém conversando com ela, sim ou não? Então, imagine um casamento, que um homem conhece uma mulher, vamos se sentir atraído um pelo outro, e começa uma conversa, desejando que aquilo cresça para chegar a um matrimônio. Aí, no matrimônio, os dois não conversam. Não tem diálogo esse casal. Ele não fala nada, ela também não fala nada, é um silêncio total. E vão vivendo assim. O que é que a gente imagina? Como é que esse casamento vai durar? Esse relacionamento é saudável? Existe, a gente até questiona se esse relacionamento existe, porque nós não estamos vendo algo que é muito primordial, que é assim, que é imprescindível, tem que ter, não pode ficar sem existir o diálogo em qualquer relacionamento, seja dois amigos, seja marido e mulher, sócios. Imagina uma empresa, quer ser meu sócio? Quero, e os dois não conversam. Aí um está pensando em fazer isso na empresa, o outro está pensando numa coisa bem diferente. Aí sentam os dois, aí diz, olha, eu já fiz o projeto, eu também. Aí o projeto difere, não bate, a confusão. E os funcionários ficam, se esses dois não se entenderem, a gente não sabe, essa empresa não vai falir, não, Fernando? Essa empresa não vai para longe, não. Como é que? Tem que ter acordo. Só andarão dois juntos se houver acordo. Então tem que conhecer. A proposta de Deus, dada para o profeta, é, olha, me conheçam. O profeta está dizendo, olha, se você buscar o Senhor, Ele aparece. Ele aparece como o sol aparece, é certo. Amanhã vai ter sol, mesmo que chova, o sol vai estar presente, sim ou não? Sim, o sol só não está brilhando, mas está presente, né? Se chover muito, amanhecer nublado, mas o sol está lá. Então, também a aparição de Deus não ficará apenas parada, mas se
demonstrará através de um progresso, como a chuva. Chuva de inverno, o Senhor virá. Ele aparece, mas ele virá. Você conhece Deus, você chama por Ele, você se aproxima dEle, você vai conhecê-lo e Ele virá. Ele se manifestará como a chuva. Juízes capítulo 2, verso 10. Por que o período de Juízes foi um período tão difícil para a nação de Israel? Porque o povo parou de conhecer a Deus. Houve um estacionamento em relação à busca. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração. Aí, olha essa nova geração, ela não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Se eu perguntar para todos aqui, se a gente fosse fazer agora um teste, parecendo um Enem cristão, um Enem eclesiástico, cada um fosse responder. Diga numa escala de 1 a 10, o quanto você conhece a Deus. O quanto você acha que você é próximo de Deus. Será que você colocaria 9, 10? Ou você diria, não, eu acho que 5, talvez 4. Ficaria mais próximo do 0 ou mais próximo de 10? É uma coisa tão lógica a gente falar que a gente conhece a Deus, mas de fato talvez a gente não conheça. Uma geração não conhecia Deus, uma geração toda. E isso é importante, porque sem conhecer a Deus, sem eu ter diálogo com Ele, eu não vou crescer, eu não vou entender algumas coisas que eu poderia fazer para ter sucesso na minha vida. Eu não alcanço porque eu não conheço a Deus. Uma delas, adoração. O que é adoração? Elogiar devidamente alguém. Tributar, expressar o que essa pessoa exatamente é, reconhecê-la pelo que ela é, nem só pelo que ela faz, mas pelo que ela é. E aí, a adoração envolve conhecimento. Quando Jesus responde para aquela mulher onde é que é o local que deve adorar e o tempo de adorar, João 4, do verso 22 até o verso 24, a gente tem aí uma expressão de Jesus dizendo assim: vocês, ela era samaritana, então Jesus diz, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Olha só o que Jesus está dizendo, Ele está afirmando, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós, Jesus está dizendo nós, como judeu, que conhecemos, nós conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, na essência espiritual, né, dentro da atmosfera daquilo que nós somos e o que Deus é, mas também em verdade, no logos, no conhecimento. Então, quem está em espírito, porque não tem como ficar só no cognitivo adorando a Deus, não tem como ficar só na parte intelectual adorando a Deus, tem que ser uma expressão de espírito, mas também com verdade, com o conhecimento de quem Ele é. São esses são os adoradores que o Pai procura. E no 24, ele diz, Deus é Espírito, por isso que a adoração tem que ser em Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade.
Verdade, porque Jesus falou da palavra conhecer. Ele disse: vocês samaritanos, vocês adoram o que não conhecem. Então, veja só. Quando nós não conhecemos uma pessoa, fica difícil a gente elogiar uma pessoa. Fica difícil. Chegou alguém estranho aqui. Hoje está todo mundo aqui conhecido. Todo mundo conhece todo mundo aqui. Mas se chegasse alguém estranho, aí eu pedisse: ó, você aqui que está vindo a primeira vez, por favor, vem aqui. A pessoa viria constrangida. Aí eu chamasse alguém de vocês e dissesse: elogie essa pessoa. Vocês iam dizer: pastor, como? Eu nem conheço. Sim ou não? Eu vou dizer o que dele, se eu não sei quem ele é? É verdade. A gente no máximo iria dizer pela aparência: ele é alto, ele é forte, simpático. Mas dizer, por exemplo, ele é servidor, ele é legal, ele é gente boa. Como é que a gente diz essas coisas? A gente só diz se conhecer. Se você não conhecer, gente, não tem como elogiar a pessoa corretamente. O que é que Deus está dizendo? Me conheçam. Me conheçam para vocês me elogiarem como eu sou de fato. Eu sei que pode até ter a iniciativa de ser em espírito, porque a gente entra numa atmosfera espiritual e a gente, né, começa a entrar nessa dimensão, entender que a gente não está na mesma vibe que nós estivéssemos num show, que nós estivéssemos cantando a música de um artista. É diferente, mas a gente também tem que fazer isso em verdade, sabe, em verdade, para ter um conhecimento da palavra sobre Deus, para você elogiar com o atributo que lhe é devido. Mesmo que Deus saiba quem Ele é, não é problema para Deus, sabe? Isso aí, porque quando a gente está perguntando muito para alguém assim: por favor, me descreva, é porque a gente quer saber a opinião dela e para saber se bate com aquilo que a gente acha que é. Então, às vezes em treinamentos, né, de empresa ou em sala de aula, eu já fiz muito isso. Vamos aqui falar sobre defeitos e virtudes de alguém. Aí tem coisa que você não gosta que a pessoa fala, né? Ele só chega atrasado. Ei, rapaz, tinha que falar essa parte, né? Tem coisas que a gente não gosta de ouvir, mas é necessário. Deus, Ele não está precisando massagear o ego dele. Ele não está numa crise, né? Numa crise dizendo: olha, eu queria que alguém me lembrasse que eu sou Deus, porque hoje eu acordei tão mal, eu estou com uma crise existencial tão grande que eu não sei se eu sou mais Deus. Eu não sei se eu sou Deus. Será que eu ainda sou Deus? Aí ele escuta alguém falar: tu és Deus. Ah, obrigado. Sabe, não é por isso. Ser humano é que gosta disso, né? Ser humano precisa que alguém diga quem ele é para ele se reafirmar. Ah, então eu continuo sendo essa pessoa que estão dizendo. Igual o Rei Leão. Você é Simba, filho de Mufasa. Eu já fiz um velório de uma pessoa que eu não conhecia. Vou dizer para vocês, é ruim, gente. Porque eu não sabia quem era a pessoa. Me pegaram e disseram: pastor, por favor, minha mãe morreu e eu preciso de alguém para fazer o sepultamento. E ela tinha pastor? Não tinha. Frequentava a igreja? Não, era bem longe e tal. Ela passou o resto da vida dela camada, parou de ir à igreja. Aí ninguém visitou, ele se chateou, não queria ninguém também lá. Aí me chama, me pega assim para eu fazer o velório. Irmão, é muito ruim. Eu disse tanta coisa que ficaram me corrigindo na hora do velório. Eu fui agradecer a Deus por ela ter sido mãe de muitos filhos. Ela disse: pastor, ela só teve um filho. Eu disse: olha, então ela só teve um filho. Eu errei um monte, eu não sabia nada. Eu não disse: ela deve ter
ficado viúva muito jovem. Não, pastor, o marido dela morreu, ela já estava velha. Oh, meu pai, Senhor, me ajuda. Eu não estou acertando uma. Até velório de quem você não conhece é ruim de fazer. Porque a gente precisa conhecer as pessoas. A gente precisa conhecer a Deus. Sabe? Para que Ele veja que você o adora realmente em espírito, mas também em verdade. Que você lê a palavra. Que você diz quem Ele é pela palavra. Então Ele vê o seu conhecimento, Ele vê seu esforço. Se nós não conhecemos a Deus, a gente não cresce espiritualmente, a gente não desenvolve. 1 Pedro, capítulo 2, os versos 2 e 3, Pedro fala que a pessoa que não desenvolve, ela fica tomando leitinho. Ela deveria estar tomando alimento sólido, comendo alimento sólido, mas ela é criança. Ela deseja leite espiritual puro. Mas se ela na fase, por exemplo, né, na fase aí que o Zé Felipe está, é para tomar leite, né, que muitos bebês estão, é para tomar leite. Mas quando cresce, tem que comer outras coisas. Então, ele diz, agora que provaram que o Senhor é bom. Tem uma versão que diz assim, se é que vocês sabem que Deus é bom. Então ele está dizendo, se vocês ainda continuam tomando leite, vocês continuam sendo criança, e a criança é inexperiente. Então ela não está comendo alimento sólido, porque ela gostou tanto do leite, e ela fica dependente do leite. E poderia estar numa situação melhor. O escritor aos Hebreus, ele pega pesado, né, com as pessoas que não estão desenvolvendo em termos de crescimento espiritual. Lá no capítulo 5 de Hebreus, capítulo 5, ele fala assim, ó, no verso 12, pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres. O que é o mestre? É quem ensina. Ele só ensina porque ele aprendeu. Ele tem o conhecimento. Ele absorveu o conhecimento e está repassando. E ele diz, vocês todos poderiam ser mestres. Não alguns, todos. Atendendo ao tempo decorrido. Já tem tempo suficiente para vocês deveriam ter se tornado mestres. Mas vocês novamente necessitam que alguém vos ensine outra vez quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, só de leite, é inexperiente porque ele é o quê? Criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, crescer espiritualmente é você alcançar uma fase em que você sabe dizer, isso aqui é bom para mim, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Consigo discernir, eu não sou mais aquela pessoa, já abandonei pecados que me prendiam, eu já deixei aquelas práticas, né? Deus me ensinou isso, eu aprendi isso, agora eu estou em outra fase da vida. Isso é crescer espiritualmente. Quando a pessoa não conhece a Deus, não faz esforço, então ela não vai crescer. É por isso que a gente passa de ano em ano na escola, porque quando a gente está no ensino fundamental, a gente aprende as 4 operações, a gente aprende a fazer uma expressão numérica, uma equação de primeiro grau.
Agora, olha, eu estudei tudo isso, para quê? Para quando eu chegar na equação de segundo grau, eu já saber fazer, porque eu passei por aquela fase. Se você pegar uma pessoa que não passou por tudo isso, pelo que é fundamento, e dar uma equação para ela de segundo grau, ela vai dizer: eita, que é isso? Eu não tenho ideia de como é que faço isso. Eu não tenho nem ideia de como é que eu começo. Por quê? Porque pulou etapas, ou não viveu as etapas, não cresceu, não desenvolveu. É necessário. Se a gente não conhecer a Jesus, parece uma coisa básica. Pastor, será que tem crente que não conhece Jesus? Pode ser. E uma das provas é ele não se libertar do pecado. Porque não é a oração que liberta. Ajuda, a oração ajuda. Mas você sabe o que é que liberta uma pessoa? Conhecer a Jesus. É conhecer de fato, é se esforçar para conhecer, porque o próprio Jesus falou isso. João 8, versículo 32, é bem conhecido. Conhecereis a verdade. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, se Jesus é a verdade, eu preciso conhecer Jesus e ser liberto por Ele. No 35 ele diz: se o Filho vos libertar, então é necessário que o Filho liberte, porque o escravo não fica na casa, mas o Filho sim, para sempre. O 36, acho que é o 36, se o Filho vos libertar. Então, quando alguém não conseguiu se libertar do pecado, é porque ela não conhece Jesus. Ela ouve falar, ela aprende pelos outros, ela descreve pelo que os outros dizem. Se você me perguntar: você conhece jogador famoso? Cristiano Ronaldo? De ouvir falar, de ver. O que eu sei dele é o que a televisão mostra. Mais nada. Quem é que conhece? A esposa dele, a mãe, os amigos. Ah, esses sim. Esses conhecem. Estão próximos, têm acesso. Sabe o que ele gosta, se ele gosta de bolo de chocolate, se ele gosta de comida salgada, qual é a carne preferida, se é ave, peixe, carne vermelha. Só quem sabe é quem está próximo. Como é que eu conheço Jesus? Se eu não tenho ideia de o que é que Jesus gosta, o que é que Jesus quer de mim? Estou preso no pecado ainda, porque eu não fui liberto, porque eu não conheço. 1 João que escreveu o Evangelho, João escreve na sua carta, 1 João capítulo 3, versículo 6, uma outra expressão muito interessante, que ele diz: todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Pessoas que abandonam a fé não conheceram Jesus. Pessoas que saem da igreja dizendo que não ficaram lá porque critica a igreja, não entrou por causa de Jesus. Elas não conheceram Jesus. A gente fica arrumando desculpa dizendo: é porque a igreja precisa tratar melhor, tem mais isso, tem mais aquilo. Irmão, se conhecer Jesus, fica. Se converter de fato, ela não olha para os outros, ela se foca em Jesus e aprende. As pessoas deixam Jesus porque não conhecem Jesus, vive no pecado porque não conhece Jesus. E aqui está afirmando: todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. A gente corre um risco muito grande de apresentar um Jesus diferente. Um Jesus que é permissivo, que passa a mão na cabeça de todo mundo, que é tão amoroso, aquele Jesusinho meloso, bonitinho, sabe, que ele olha para você e diz: meu bibelô, eu gosto de você, você nunca vai sofrer nada.
esse não é o Jesus da palavra. O Jesus da palavra diz: renuncie, toma a tua cruz e siga-me. Esse é o Jesus da palavra. Entendeu? Então, se nós não conhecemos Jesus, não ficaremos libertos dos nossos pecados. Se nós não conseguimos conhecer Jesus, também a gente não se relaciona bem uns com os outros. Até isso, por que as pessoas têm problema de relacionamento? Porque não conhecem Jesus de fato. Observe, 1 João, capítulo 4, a gente está aí no 3, agora fica mais fácil. Vai lá para o capítulo 4, versos 7 e 8. Olha o que diz. Olha o que diz: amados, amemo-nos uns, porque o amor procede de, e todo aquele que ama é nascido e conhece. Se não conhece a Deus, tem dificuldade de amar as pessoas. Se ela tem problema de relacionamento, é porque ela tem problema de relacionamento primeiro com Deus. Quem está bem com Deus não está nem aí, ela perdoa as pessoas, ela tolera as pessoas, ela ama as pessoas, ela chama as pessoas para perto, ela pede perdão em público, ela até renuncia por amor às pessoas, porque ela está tendo um bom relacionamento com Deus. Pessoa de oração tem bom relacionamento com pessoas. Pessoas que realmente são humildes, vivem na presença do Senhor, são pessoas que sabem se relacionar com todo mundo. Pessoas que não conhecem a Deus têm problema sério de relacionamento, porque ela vive no mundo delas. Ela quer ser agradada, ela quer ser acariciada, ela quer ser sempre tolerada. Não é para ninguém pisar no calo dela, não é para ninguém falar um pouquinho, criticá-la um pouquinho, que ela sai do salto, se esperneia e diz que não é amada e vai embora. Gente assim não se relaciona com Deus. Quem vive relacionamento com Deus, ele olha para as pessoas e diz: olha, vocês me traíram, vocês me abandonaram, mas eu continuo amando vocês. E eu vou ficar. Porque eu olho para Ele e Ele é o autor da minha fé, Ele é Senhor da minha vida. Elas não vão deixar Jesus por causa das pessoas. E se você e eu não conhecermos Jesus, como é que a gente aguenta a tribulação? Como é que a gente aguenta uma provação se a gente não conhece? Apresentaram Jesus, talvez, que disse para você que você não ia ter problema nenhum. Quando eu era adolescente na igreja lá em Mossoró, tem a hora que eu era bem chato, porque diziam: se converteu aqui no culto jovem. Aí, como é que tá? Tudo bem? Aí eu ia ter uma conversa com aquela pessoa, eu dizia: olha, fique firme, porque tem tribulação, tem dificuldades, né? Talvez você tenha problema de relacionamento em casa. Está escrito que Jesus veio para trazer espada, que os da casa se levantam. Aí o pessoal escutava e dizia: tu é um desanimador, rapaz, pelo amor de Deus. Como é que a pessoa se converte, você vai logo? Eu disse: eu tenho que mostrar a realidade para ela, porque se ela se converteu de fato, ela vai ficar. Claro que, né, hoje eu já procuro falar tudo isso de uma maneira diferente, né? Como eu não tinha filtro, aí eu descrevia, para a pessoa já entender que não é mar de rosa não. Quem fica diante das tribulações? Quem realmente conhece a Jesus. Você sabe, Paulo, ele diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Paulo faz afirmações, por ele conhecer muito a Jesus. Ele diz: por isso, estou sofrendo essas coisas. Ele não está feliz não, ele está dizendo: estou sofrendo. Ele não está dizendo: eu estou bem, eu estou ótimo, não estou com problema nenhum. Não, eu estou sofrendo. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho. Eu não creio à toa não, eu sei quem Ele é, eu conheço Ele. E eu estou seguro, eu estou certo,
que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, até aquele dia. Então eu sei quem tenho crido. Você acha que um homem que disse assim: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, com tudo que eu cumpra o ministério que eu recebi, você acha que esse homem estava brincando? Ele estava falando sério. Ele conhecia Jesus. Em Filipenses capítulo 3, 9 e 10, ele disse: eu conheci esse Jesus, eu deixei tudo por Ele, o meu prazer é ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E no 10 ele diz: para o conhecer. Mas eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, para ficar parecido com Ele na morte também. Eu vou morrer renunciando, eu vou morrer vencendo o pecado, eu vou terminar minha vida cumprindo o propósito, mas eu vou conhecer a Jesus. Ele já tinha falado antes que Ele deixou todas as coisas, por amor dele eu deixei todas as coisas. Eu poderia me gloriar na carne, porque eu sou hebreu de hebreu, eu sou fariseu, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um judeu de fato, eu tenho formação, eu tenho tudo. Ele diz isso no verso 4, que ele diz: bem, eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Por que ele pode confiar na carne? Ele vai explicar: porque eu fui circuncidado ao 8º dia, como manda a lei. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia dizer nada sobre mim, mas o que era lucro eu considerei perda por causa de Cristo. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Um homem desse está preparado para passar por tribulação, e passou. E quando alguém estava desesperado, ele dizia: calma, eu tenho experiência disso, eu sei quem é Deus, eu sei como é que Ele age. Isso é prova de que alguém conhece, né? Conhece Jesus. Lá em Atos capítulo 27, no verso 25, o navio que estava levando Paulo para Roma, junto com mais 276 pessoas, ele disse: senhores, todo mundo apavorado, tempestade, muita chuva. Ele: senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, e Deus fará do jeito que Ele falou, não tenha dúvida. Eu sei quem Ele é, eu sei, eu o conheço. Você está entendendo? Olha só, eu o conheço, eu sei quem Ele é. Então, dá para passar, vai passar, tudo isso vai passar. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é bom. A gente, quando começa, o pessoal do louvor já pode chegar, quando a gente começa a conhecer realmente a Deus de forma progressiva, a gente vai gerando uma confiança, e não é nós mesmos não, a gente vai gerando por conhecê-lo, por saber que ele vai chegar. Davi, Saul disse: toma minha armadura, meu filho, vista aí minha armadura, a armadura pesada. E Davi disse: eu nunca lutei com a armadura, eu não sei usar isso aqui, rei Saul. Não tem problema não me coloque a armadura, eu não preciso de nada, deixa eu vencer do meu jeito.
Porque eu já tive experiência. Eu já arranquei ovelha da boca de urso. Eu já arranquei ovelha da boca de leão. Já matei leão e urso. Então esse Deus que eu sirvo vai me fazer eu derrubar esse gigante. Vai ser da mesma forma do leão e do urso. Não se apavore, rei. Vai gerando confiança. E Deus de propósito faz você passar por umas lutas que você diz assim, olha, foi pesado. Aí Deus diz, foi pesado porque é laboratório, vai vir uma mais pesada ainda. Mas como você passou por essa, você já aprendeu, você sabe quem eu sou e você sabe como termina. Olha aí, para a gente saber. Irmão, é claro, é aprovação, é aprovação. No Brasil, não é assim? O ensino fundamental é mais ou menos, aí vem para a parte do ginásio, antigo ginásio, né? Para um maior, aí vem para o ensino médio, aí depois faculdade. E a pessoa não vai passando por as etapas, não vai progredindo. Então, a gente não está mais para viver o beabá da fé não, né? Em nome de Jesus, todo mundo já passou por essa fase. Todo mundo já cresceu, já deixou o leite. Amém? Chegou a hora do pirão grosso. Chegou a hora daquele chambaril da fé. Que você come e chega da preguiça. Mas te dá sustância. Que você vai enfrentar coisas grandes. Agora se você não passar por essa, quando chegar às maiores, se a gente desiste numa coisa simples. O que é que Salomão disse em Provérbios? Se no dia da angústia você se mostra fraco, você é um derrotado. Não se mostre fraco no dia da angústia. Sua força é pequena. Salomão disse, se no dia da angústia você se mostrar fraco, a sua força é pequena. A gente já sabe quem é Deus. A gente já cresceu um pouco. Eu sei que a gente pode chegar mais. Amém? Porque o que é que diz, quando no início que a gente leu de Oséias? Conheça e prossiga em conhecer. Você pode ficar em pé? Porque ninguém conhece tudo. O que é que a gente tem na Bíblia, e é verdade, eu estou com muito tempo caminhando com Jesus, e eu vou dizer uma coisa para você. A gente não conhece mesmo. A gente precisa continuar conhecendo, porque tem muita coisa para ser revelado. E, sabe, a gente, nessa caminhada com Cristo, o bom é descobrir a cada situação em que você passa, em que você pede ajuda dele, ele se revela para você, você não aprende com ninguém, você aprende pelo relacionamento com ele, pelo que ele é. Nem a teologia nos salva em alguns momentos. Eu estudei muita teologia, estudo até hoje, mas quando eu tive síndrome de pânico, não foi a teologia que me ajudou, foi a presença de Jesus, né? Sabe, nessa hora a gente entende que ser crente é andar com Jesus. Não é conhecer o Jesus da teologia, mas da vida. O Jesus que se revela na oração. Eu sei que vocês querem cantar Yeshua, né? Eu quero conhecer Jesus. Mas vamos cantar aquela outra que diz assim: veja, a paz não está tão longe. Porque essa música fala também que ele é maior do que a sombra que se projeta. A gente tem um Deus maravilhoso, irmão, um Deus poderoso, um Deus que a gente, todos os dias, se a gente conhecer, a gente vai dar mais vontade de conhecer. É um Deus que a gente não se enjoa dele, amém? Em nome de Jesus. Porque se alguém está enjoado de Deus, está ferrado. Se alguém se enjoar de Jesus, está ferrado. Eu quero é conhecê-lo mais ainda, né? Aleluia. Veja, a vida está tão perto.
paz não está tão longe. As sombras que nos seguiam quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja os tronos Dá tempo. de outros reis Sobrados ao chão, até meu coração se deu. Eita, tudo se perdeu. Quem não louvará? Quem não temerá o bem? Importa que ele seja Em nome de Jesus. maior que toda sombra. Que ele seja maior do que o medo na tua a gente vida. projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça. Maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja O único Senhor. Quero que você leve. O violão vai ficar tocando, bateria, e você leva. Ore ao Senhor. Começa a dizer: eu quero te conhecer, Jesus. Eu sei que o Senhor é maior, o Senhor é poderoso, mas não quero só declarar porque é uma frase bonita. Eu quero declarar com toda a minha alma, com toda a convicção do meu ser, que Tu és fiel, que Tu és um Deus presente, que Tu és um Deus inigualável, que Tu és um Deus imbatível, que Tu és um Deus fiel na minha vida. Eu quero dizer isso com todas as letras, eu quero dizer isso com toda a minha alma, meu coração, por Te conhecer, por ter provado muitas vezes que o Senhor é bom, por ter visto o Senhor agir na minha vida, porque o Senhor sempre foi fiel, chegou, trouxe solução, livramento. Oh Senhor, Tu és aquele que me consola, Tu és aquele que me abraça, Tu és aquele que, Senhor, chega, os apertos vêm, a luta vem, mas Tu és o Deus presente nas lutas, presente nas tribulações, socorro bem presente na hora da angústia. Oh Senhor, Tu és belo, Tu és lindo, eu quero saber Te adorar, eu quero Te adorar em espírito e em verdade como é necessário. Eu quero dar toda a minha vida a Ti. Eu quero, Senhor, Deus, realmente buscar, prosseguir em conhecer e ver o Senhor vindo na minha vida como chuva. Como chuva o Senhor se manifestar na minha vida. Oh, Tu és maravilhoso. Aleluia, eu Te dou toda a honra, toda a glória. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus? Quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é. Que Deus dê um resto de semana abençoado em tua vida.
tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do